Fala investidor, beleza? Eu sou Wesley Martins, esse é o Se Torna Investidor, o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. Hoje eu vou te mostrar 3 ações para você colocar no seu radar para o ano de 2021. Então, dependendo da sua estratégia, podem ser muito interessantes para o próximo ano. E se você está com dúvidas de como investir o seu dinheiro ou como organizar sua carteira, é porque você ainda não se inscreveu no canal Se Torna Investidor. Então clica nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se para você receber os melhores vídeos do canal. A Levante, que é uma das melhores casas de análise do Brasil, acabou de soltar um relatório falando de 3 ações que foram esquecidas por muitos investidores e que tem grande potencial para 2021. Então eu vou deixar o link na descrição desse vídeo com esse relatório, porque lá fala mais detalhes sobre cada ação. Aqui eu vou trazer um parâmetro geral e falando de alguns setores do que pode acontecer para 2021, mas para quem quer mais detalhes sobre essas empresas vai ter o relatório aí para você e é gratuito. Então é só clicar lá e baixar. Essas ações, elas são conhecidas, eu não vou inventar a roda aqui, nós vamos falar de empresas que estão no mercado de ações e que são conhecidas por muitos, mas fugiu do radar de muitas pessoas devido ao momento econômico atual ou devido à sua performance nos períodos aí do último ano. Então, para muitos foram esquecidas, mas são ótimas empresas e que para 2021 tem um grande potencial. Mas vou deixar bem claro aqui para vocês, isso não é uma recomendação nem de compra nem de venda. Aqui eu vou trazer informações sobre essas ações que eu achei interessante trazer aqui no canal, principalmente para quem está começando agora, quer ter uma análise crítica sobre uma empresa, mas aqui eu não vou recomendar. Se você quiser saber mais informações, aonde você investe o seu dinheiro, aí sim você pode escolher uma casa de análise como a Levante, ou você mesmo pesquisar sobre empresas, mas tomar uma decisão inteligente, pensando na estratégia, pensando no mercado. Então aqui é mais para te dar uma luz do que você pode ou não fazer e te mostrar oportunidades que pode ser que você não esteja ainda enxergando. Mas não quer dizer que porque está sendo falado no vídeo que você vai lá e vai colocar na sua carteira de investimentos. Então sempre pense com inteligência e diversificação. A primeira empresa é a Petrobras. Muitos já conhecem a Petrobras, ela é a queridinha de muitos investidores, só que no momento atual da Bolsa de Valores, muitas pessoas não estão falando sobre a Petrobras. E ela está num momento incrível, principalmente porque desde 2016 ela está em um momento de reestruturação da governança corporativa. Ela está fazendo no momento uma redução do endividamento e ela também está vendendo vários ativos que não são prioritários para ela. Aquelas fábricas, companhias que tem dentro da Petrobras que não dão tanta performance, eles vendem para facilitar, para reduzir o custo operacional da empresa, para melhorar o desempenho dela, a performance. Então isso com certeza traz aí uma melhora nos seus resultados, principalmente na receita da empresa e no lucro, porque ela vai ter mais aproveitamento aí da produção dela. Então para quem aí tem um preconceito com a Petrobras, por ela ser muito controlada pelo governo, essas coisas assim, pode ficar mais tranquilo nesse momento, como vai continuar, né? Infelizmente esse risco político, que a Petrobras, querendo ou não, é uma das principais empresas do Brasil e tem um grande percentual do PIB brasileiro, que é o que o Brasil produz todos os anos. Então, logicamente, a política vai estar envolvida. Só que agora nós estamos vendo que realmente o cenário político está mais tranquilo, não estão interferindo tanto nas ações da Petrobras, assim, no que a gestão corporativa da Petrobras está fazendo. Então isso já traz mais tranquilidade para o investidor. E também a questão do preço do petróleo, né? Atualmente o preço está muito baixo, só que o interessante é que como a Petrobras está mexendo aí nessa redução de endividamento e também deixando ela mais leve, mais livre para começar a gerar mais caixa, está reduzindo também o custo da produção do petróleo. Então a Petrobras, além de ela estar fazendo essa redução do endividamento, ela está melhorando o seu custo operacional, isso facilita com que mesmo com a queda do petróleo não afete as ações da Petrobras. Então muitos investidores têm medo de investir por causa dessa queda no petróleo ou por causa dessa influência política, mas o cenário atual está mostrando que isso pode mudar. E hoje, para você ter uma ideia, a Petrobras, o custo operacional de petróleo dela, de produção, está tendo uma equivalência competitiva a concorrentes internacionais do Oriente Médio, que é onde estão os maiores produtores do mundo. Então isso é uma grande notícia para o investidor, mas lógico que tudo isso é analisando o mercado. Então pode ser que tenha mudanças mais à frente, mas a tendência é que a longo prazo essas atitudes dentro da Petrobras tragam um resultado positivo para as ações. Principalmente essa questão da gestão corporativa, que antes era muito bagunçado devido a essa influência política. Então aí veio a Lava Jato, deu uma limpada e isso fez também com que eles reestruturassem
à gestão corporativa da empresa e também essas novas atitudes de reduzir custos, de melhorar a performance da empresa. Então isso vai facilitar para que ela tenha um grande crescimento lá na frente. Um dos fatores que fizeram pessoas não enxergarem tanto a Petrobras no momento atual é o seu desempenho anual. Se você for comparar, vou mostrar aqui na tela para você o desempenho do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores, que representa as maiores empresas da Bolsa de Valores, com a Petrobras. Você vê que os movimentos são bem parecidos, só que a performance da Petro ela tem sido abaixo do Ibovespa. Então a linha roxa é a Petrobras e a linha laranja é o Ibovespa. Em 2020, o acúmulo de queda da Petrobras é de 33,6%, contra 16,9% do Ibovespa. Então isso tem assustado alguns investidores, só que analisando os números e analisando o negócio Petrobras, você vai ver que a empresa ela está em um momento de recuperação e um momento de crescimento lento. Então pode ser que essa seja uma oportunidade para 2021 a Petrobras ela começar a ter uma recuperação mais acelerada. Mas lógico que isso são projeções baseadas no que a empresa apresenta de resultados e o que ela tem de estratégia, principalmente essa questão desse encurtamento de dívida. Isso era uma preocupação dos investidores, o alto endividamento da Petrobras, mas com essa redução vai com certeza atrair novos investidores. Então é importante você veja, coloque no seu radar e analise se essa estratégia é interessante para o seu tipo de carteira. O outro setor que também é muito interessante, que são as duas próximas empresas, é o setor de construção civil. Devido à queda da taxa Selic, hoje nós estamos com a taxa de juros relativamente baixa, comparado a outros anos do Brasil e da economia, nós vemos que há oportunidades principalmente para o setor de construção civil, porque como a taxa de juros está mais baixa, os financiamentos, os custos efetivos do financiamento ficam mais baratos, que é o famoso custo efetivo total, CET. Para quem faz financiamento já viu essa sigla, que é quanto realmente custa o seu financiamento, acaba ficando mais barato com essa redução na taxa de juros. E também para as incorporadoras fica mais atrativo investir em novos empreendimentos. Então você pode perceber que existem aí vários empreendimentos sendo lançados e em etapa de lançamento, principalmente por causa dessa melhora na economia. E isso vai atrair novos consumidores que vão se atrair pelos financiamentos mais baratos, pelas ofertas do mercado imobiliário e também para as empresas construtoras e incorporadoras que estão com vários projetos pelo Brasil. Então isso automaticamente é uma cadeia que vai aumentar várias coisas, inclusive o emprego, que a construção civil é muito responsável pela quantidade de empregos no Brasil, mas principalmente para as empresas que abrangem a área de construção civil. E para quem não sabe, a construção civil não é só as incorporadoras e grandes construtoras. Existem vários setores dentro da construção civil, então vou mostrar aqui na tela para você uma divisão mais lógica de como que é o setor da construção civil, mas existem vários tipos de empresas relacionadas a este setor. Então podemos dividir o setor de construção civil em três grandes cadeias. Ela é mais complexa, mas é mais fácil de você entender dessa forma, que a primeira é a cadeia montante, ou seja, o fornecimento de matéria-prima e insumo primário, então a parte de fornecimento de materiais para a construção. A cadeia principal, que é a construção de fato, então construção, equipamentos, matérias e insumos secundários. E por último, a cadeia jussante, que são serviços, comércios e acabamentos. Então você tem a parte de preparação da construção, ou seja, fornecimento dos materiais, a parte de execução, que é a construção de fato, e a parte de acabamento, que é essa parte final. Então são empresas de revestimento, empresas de decoração, então aí entra dentro desse ramo de construção. E uma dessas empresas do ramo de construção que está um pouco esquecida devido à grande fama das construtoras é a Porto Belo, que é do código PTBL3. A Porto Belo foi fundada em 1979 e ela é a maior fornecedora de revestimentos cerâmicos e porcelânicos da América Latina. Para você ter ideia, são mais de 2.700 colaboradores que trabalham para essa empresa. E eles possuem vários segmentos dentro dessa área e por isso eles têm uma grande atuação nesse setor. O interessante é que dentro da Porto Belo tem a Porto Belo América, que eles fornecem esse tipo de serviço nos Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, 19% da receita da Porto Belo é proveniente da exportação, e aí a outra parte é nacional, que aí é dividido em engenharia, a Porto Belo Shop, que é uma loja deles, e a revenda multimarcas, que também representa 32% da receita. Então, boa parte da receita dela é em dólar, 19%. Isso é bom que traz uma proteção para a empresa, principalmente porque parte da dívida dela é cotada em dólar. Para você saber, 85% do endividamento dela é em dólar. É contábil esse endividamento, mas é importante ressaltar. Só que esse endividamento acaba tendo uma proteção por causa da receita. Ela recebe parte em dólar,
então acaba ajudando nesse endividamento. Mas não é por causa disso que ela é uma empresa ruim, que várias outras têm essa parte de endividamento em dólar, principalmente exportadoras. Um dos pontos interessantes da Portobello é a concentração dela. Grande parte da concentração da empresa está no Sudeste, que é a área que mais é responsável pela construção civil no país. Então, uma grande oportunidade, porque ela tem uma grande parte do mercado e, como eu disse, é um mercado em expansão devido à facilidade dos juros, por estar em um momento econômico de juros baixos. Então, isso facilita para que a empresa tenha um grande crescimento nesse segmento. E analisando ela com o crescimento do Ibovespa, então na mesma comparação que nós fizemos também de Petrobras, agora em 2020, a Portobello ela está com um crescimento de 4,3%, contra 19,9% negativo do Ibovespa. Então, frente ao Ibovespa, ela está superior, só que se nós analisarmos, ela também acompanhou um pouco o movimento do Ibovespa na hora da queda, mas na retomada, ela retomou o crescimento. Já o Ibovespa aí teve uma nova correção e teve uma queda mais acentuada. Então dá para ver que agora ela teve um descolamento, mas lógico que isso também não tem uma relação direta, porque o Ibovespa ele é diversificado em várias empresas de vários ramos diferentes, só que a Portobello traduz bem aí o ramo de construção civil, então pode ser uma grande oportunidade para quem quer entrar dentro desse setor e quer procurar minerar novas oportunidades, porque literalmente a Portobello você vai minerar, porque existem várias empresas diferentes, de tamanhos diferentes, então você acaba nem achando a Portobello, porque a pessoa acaba focando nas grandes construtoras. Então tá aí uma grande oportunidade, e no relatório da Levante você pode ver melhor sobre a saúde da empresa e sobre a análise dela relacionado com o setor econômico da construção civil. E a terceira empresa, que também é do segmento de construção, é a Mills, que é o código MILS3. A Mills ela é a maior locadora de plataformas aéreas e soluções para engenharia do Brasil. Para quem não sabe, as plataformas aéreas são produtos que ajudam na construção, por exemplo, andaimes, aquelas estruturas de ferro que sustentam, são equipamentos que são extremamente importantes na hora da construção e geralmente as empresas alugam de outras. Então a Mills ela é a referência, é a maior locadora desses tipos de produtos. E eles atuam, para você ter uma ideia, desde a década de 50. Então eles são uma empresa aí tradicional no mercado e eles participaram de grandes empreendimentos. Eles participaram da construção da Ponte Rio-Niterói, das construções dos estádios e aeroportos da Copa de 2014, que foi feita aqui no Brasil, o Rodoanel aqui de São Paulo, a usina de Itaipu, a primeira plataforma de petróleo do Brasil e, por fim, a cidade de Brasília. Então ela participou de grandes projetos, então é uma empresa que é muito procurada no mercado, tem uma grande fatia do mercado, e eles são divididos basicamente em dois grandes segmentos, que é o segmento rental, que são projetos curtos, então é a alocação de equipamentos para construções, mas é coisas mais rápidas, então projetos pequenos de manutenção, de construção mais de curto prazo, e o de construção, que são para projetos maiores acima de um ano, que são geralmente grandes projetos de grandes empreendedoras. Então, ele é a receita da empresa dividida nesses dois segmentos. Então, se analisarmos a composição da receita em 2019, 81% da receita da Mills foi através do rental, que são esses projetos de manutenção. Com certeza, porque se você for olhar, existe muito mais, né, manutenção predial, manutenção de grandes empreendimentos do que a própria construção em si. Então, ela tem uma grande fatia também desse mercado de locação para esse tipo de segmento. E 19% foi para construção, ou seja, grandes projetos. Agora, um ponto que precisa ser analisado foi também a queda da Mills, que para uns podem ser oportunidade, para outros foi uma preocupação. Que se você for ver o acumulado, comparando novamente com o Ibovespa em 2020, a Mills ela teve uma queda de 43,9% contra 16,9% do Ibovespa. Então ela teve uma queda mais acentuada ainda do que o Ibovespa, só que lógico isso aconteceu porque o setor de construção civil sofreu muito no período de isolamento social. Então muitos dos projetos pararam, muitas empresas tiveram um grande problema com a receita. Então, se você for analisar principalmente aí, no período de 31 de março, houve uma queda muito acentuada que foi justamente o período de pandemia. Então, esse período acabou afetando também a rentabilidade da empresa, porque ela é uma locadora, ela depende que estejam construções rolando no Brasil para justamente ela ganhar dinheiro alugando esses equipamentos para as empresas. Então, se parar as obras, automaticamente ela para de ganhar dinheiro com isso. Só que como o mercado no momento está em taxa de juros baixa, está um crescimento acentuado no meio de construção civil,
pode facilitar também o crescimento da receita da Mills. Mas lógico que isso também pode ser que não aconteça já para agora. Isso pode ser para mais médio, longo prazo, depende muito de como ficará o setor de construção civil. Mas sempre preste atenção que ela vai depender do fator econômico, então a taxa de juros pode influenciar nos financiamentos e, obviamente, na quantidade de empreendimentos relacionados à área de construção civil e também ao próprio setor de construção civil, se ele vai crescer ou não. Então, ela depende muito desses fatores. Então, é importante que dentro da sua carteira tenha uma diversificação. Como sempre, você precisa montar uma carteira pensando em setores diferentes, em atuações diferentes em determinados momentos da economia. Então é isso que é importante para esse momento. Se você tem dúvidas de como diversificar uma carteira ou como você começar a montar os seus investimentos, eu vou deixar um vídeo no topo da tela te mostrando como diversificar uma carteira de fato. E aí vai facilitar no seu processo de decisão. E se você quer saber mais sobre cada uma dessas empresas, a Levante preparou um relatório completo e gratuito sobre esse assunto. Então eu deixei no link da descrição desse vídeo. Então agora você pode clicar lá e baixar esse relatório de graça. E se você gostou desse vídeo, clica no botãozinho escrito inscreva-se para você acompanhar mais vídeos como esse. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Te desejo boa sorte, forte abraço, tchau, tchau!